está chegando. Fica. A Marie Kondo lá na Netflix. A Marie Kondo ela é muito famosa, ela é japonesa e ela é muito famosa por organização pessoal, né? Organização de itens, né? Como organizar a sua casa. Ela tem até um livro sobre isso, né? Organizando a vida. Que ela tem um mantra, né, relacionado à organização, ela divide as coisas por categorias. E por que ela é especialista em organização? Né? Porque ela é, como eu disse, ela é japonesa e o Japão é tipo um SSD, né? Ele é tecnológico, mas ele tem pouco espaço. Então, ela dá essa dica de organizar a vida por categorias e ela tem um rito, porque assim, nós, né, do século XXI, nós somos acumuladores, né? A gente tem milhares de coisas em casa que a gente comprou na Black Friday e não sabe por quê, era só porque o preço era agradável e não usa. Então, ela fala que você tem que pegar o objeto, perguntar se ele te traz alegria, e se ele não te traz alegria, você agradece a ele pelo serviço que ele prestou para você e você descarta. Foi um erro de machine learning. Em nenhum momento eu assisti nada parecido com isso que levasse a essa sugestão. Só que aí eu parei para pensar e falei, tem algo aí, né, nessa sugestão, tem algo que pode virar palestra, né? Que é levar realmente a gente entender por que algumas coisas existem e por que a gente chega a algumas conclusões, por que a gente aprende algumas coisas, por que a gente faz algumas coisas, né? Então, essa palestra eu vou passar um bom tempo falando sobre o porquê das coisas. A gente teve, né, o painel anterior, que eu acho que ajudou bastante a dar uma base do que eu vou falar aqui hoje com vocês. Mas é interessante o quanto hoje, parafraseando, né, os participantes da mesa, a gente tem mania de usar as coisas simplesmente porque é a hype. Ou simplesmente porque alguém em algum livro disse que a gente deveria usar. Ou porque o exemplo que eu peguei no GitHub usava e implementava isso daí, né? Vários exemplos disso. Hoje a gente fala demais de microserviços. A gente vai ter palestras sobre microserviços aqui hoje. Mas será que microserviço é para mim? É para mim a solução? Eu estava conversando com a Ana antes de começar a palestra. Todo dia sai um framework novo, todo dia sai uma lib nova que faz alguma coisa que a gente já fazia. E será que realmente vale a pena mudar a stack que eu tenho hoje para fazer algumas coisas? A gente tem que tomar decisões mais conscientes do que a gente está fazendo. E é por isso que é tão importante a gente entender, né, o porquê das coisas. Então, falar um pouquinho antes também, desculpa, acho que eu pulei aqui, mas falar um pouquinho também de dívida técnica, né? A primeira coisa é essa, dívida técnica. O que é uma dívida técnica? Né? É um compromisso que eu assumo de entregar o software com um pouquinho menos de qualidade. E isso pode ser motivado por várias coisas. A primeira dela é prazo, né? O prazo está acabando e eu não consigo fazer tudo aquilo que eu me comprometi, mas eu preciso entregar um mínimo com o máximo de qualidade possível. Então, eu abro mão de algumas coisas, sabendo que lá na frente eu vou ter que pagar.
Outra coisa, às vezes, é conhecimento técnico. É exatamente aquilo que eu estava falando de, às vezes, eu colocar o carro na frente dos bois, escolher uma tecnologia, o time não está preparado para usar aquilo com todo o potencial, então eu abro mão de usar as melhores práticas daquilo por causa de falta de conhecimento e adoto utilizar aquilo lá, né? Débito técnico, a dívida técnica, ela tem um problema muito sério, né? Ela é cobrada em juros compostos, ou seja, quanto mais tempo eu deixo esse débito técnico no meu código, mais caro é de eu resolver. Tem aquele gráfico bonitinho daquela pirâmide dos testes, né? Quanto mais tarde eu acho um bug no meu sistema, mais caro é corrigir. Agora, imagina o bug, e isso quando a gente fala de um bug desconhecido, né? Que foi descoberto lá na frente. E quando o meu código ele tem um problema de qualidade que é conhecido e eu fico convivendo com ele? Isso é muito sério, isso requer acompanhamento constante, né? Eu não posso simplesmente assumir que eu vou fazer alguma coisa, eu vou deixar esse código lá, né? Ficando sujinho, ficando, né? Até o Uncle Bob fala isso, né? Dos code smells, né? O meu código começa a ficar fedido e eu não faço nada para isso. Então, dívida técnica é algo muito importante e eu acho que indo de encontro com o painel anterior, a gente está conseguindo gerar muita dívida técnica, muita mesmo. Eu vejo em milhares de projetos decisões sendo tomadas e antes de trabalhar na empresa atual, eu trabalhei para uma grande instituição e lá o meu último trabalho foi criar uma central de qualidade em que a gente fazia análise estática dos códigos e dava uma nota do código para dizer que esse código podia ou não ir para a produção. A gente foi bem conservador nas notas que a gente dava para o código e era muito triste ver que 60% do código não tinha qualidade mínima para ir para a produção, né? Obviamente que a gente tomava umas carteiradas, porque alguns bônus estavam em jogo, mas era muito triste ver isso, né? E então tenham sempre em mente que vocês vão ter que passar algum analisador de código no código de vocês, que vocês vão ter que usar lints durante o desenvolvimento e que se vocês utilizarem as boas práticas, vocês vão estar realmente entregando mais valor para o seu cliente, porque você não está só entregando uma solução que funciona e que passa nos testes, mas você está ajudando o próximo amiguinho que vai mexer naquele código, que pode inclusive ser você, né? Então agora sim, entendendo o porquê das coisas, a gente ouve falar de várias coisas, né, durante o desenvolvimento. A gente ouve falar de Solid, a gente ouve falar de Clean Code, a gente ouve falar de testes automatizados, a gente ouve falar de Continuous Integration. E por que que a gente usa isso tudo? Por que que isso tudo é tão importante? Por que que no dia zero do meu projeto, eu já deveria, antes de escrever a primeira feature do meu software, criar o meu projeto, né, seja ele na tecnologia que for, e criar um processo de integração contínua. Por que que eu deveria fazer isso? Né? Qual é o sentido de eu ter integração contínua? Simplesmente hoje a gente trabalha com times, com várias pessoas. Simplesmente essas pessoas não necessariamente estarão dentro do mesmo ambiente físico. Hoje, trabalho remoto já é uma realidade para a maioria das pessoas. Se eu tenho pessoas diferentes mexendo no mesmo código, não necessariamente estando presente na mesma hora, como é que eu garanto que aquela alteração que eu estou fazendo não vai quebrar o fluxo de trabalho das outras pessoas? Então, eu colocar um processo de continuous integration dentro da minha equipe não é simplesmente para eu ganhar um badge bonitinho no meu GitHub, né? Isso tem um valor muito importante,
que é o de que eu e meu código não vamos parar uma equipe inteira. Porque a regra da integração contínua é: o build quebrou, o time para corrigir. E é muito triste isso. E obviamente que há várias metodologias bacanas de tornar isso ainda mais divertido, do tipo, quem quebra o build paga a primeira rodada do happy hour, ou quem quebra o build tem que levar uma caixa de bombom para o time, né? Nós não vamos fazer aquelas coisas medievais de que quem quebra o build passa pelo corredor polonês, tá? A gente não faz esse tipo de coisa. Então, é muito importante que a gente tenha isso funcionando. Tá, a gente ouve muito falar de Clean Code, a gente lê muito esse livro. Mas o que esse livro fala? A gente, como desenvolvedor de software, a gente passa 80% do nosso tempo lendo código e 20% escrevendo. Nossa, Alexandre, a gente lê mais código do que escreve? Sim, a gente lê mais código do que escreve. Por quê? Normalmente você já vai trabalhar num software que já existe e você vai fazer manutenções. Antes de começar a escrever a primeira linha de código, você precisa entender o que o código que já está lá faz e aonde você tem que intervir. Então você lê muito código. Se nós somos escritores, se nós somos leitores de código e contribuímos com esse código, quanto mais fácil for ler esse código, mais fácil eu consigo executar a minha tarefa. E não é só a minha tarefa, né? Nem sempre é a gente que vai dar manutenção no código que a gente escreveu. Eu gosto muito da frase do Fowler, de que qualquer idiota consegue escrever um código que um computador lê, entende, mas só bons programadores escrevem código que outros programadores entendem. Eu não vou conseguir demonstrar isso para vocês agora, eu posso mostrar depois, mas tem uma outra palestra minha que ela junta com essa, que eu falo da inclusão através do código, que é uma palestra em que eu falo o quanto um código mal escrito prejudica um cego a ler, entender e contribuir com esse código. Você passa a entender o valor de não chamar sua variável de x e y. De não chamar o seu método de faz alguma coisa e chamar sua classe de Highlander porque só vai ter uma. Né? Então, Clean Code é algo mega importante. E aí vamos mudar um pouquinho, vamos falar de paradigmas, né? A gente ainda está na era da orientação a objeto, ainda é realmente o paradigma mais utilizado. A gente tem falado muito do paradigma de programação funcional, mas ainda não é para todos. E, na verdade, quando você começa a estudar programação funcional e você continua programando orientado a objeto, você programa melhor, porque você entende alguns outros conceitos bem importantes. E eu acho que é uma forma muito interessante de se programar melhor, pegar uma linguagem que está totalmente fora da sua zona de conforto, né? Tá bom, você programa em C#, mas você vai lá e tenta escrever os seus testes em F#, isso vai te ensinar uma outra linguagem, mas também vai te mudar a forma de pensar e vai mudar o seu código C#. Mas o negócio aqui não é esse. O negócio aqui é que a gente programa orientado a objeto. Mas será que a gente aplica orientação a objeto do jeito certo? A gente usa muito... eu sempre vejo a galera dizer que herança é uma forma de eu economizar código. Por quê? Eu vou lá, eu crio uma classe base que ela implementa algumas coisas que as outras classes filhas vão precisar, saio herdando e beleza, né? Escrevi menos código. Será que é realmente para isso que nasceu a herança? Ou a herança nasceu para eu generalizar alguma coisa e tornar isso mais simples? Quando é que eu uso uma classe abstrata e quando é que eu uso uma interface?
será que realmente é importante eu compartilhar comportamento? Eu trabalhei, né, assim, não tenho vergonha de dizer, porque na época fazia todo sentido, mas eu trabalhei nessa grande instituição, eu trabalhei no time de frameworks corporativos. Sim, já cometi esse erro. E tá, ele trazia sim algumas, a gente abstraía algumas complexidades que a gente tinha lá, principalmente na forma de que eram feitas as connection strings, que a gente tinha um serviço que gerava um token que era a senha. Então, tinham as suas vantagens. A gente tornava, né, o bootstrap de uma aplicação nova realmente mais rápido. Só que teve uma implementação desse framework corporativo, que era um framework de comunicação assíncrona, que a gente usava filas, né, usava o MSMQ, que a gente tomou uma decisão muito errada. A gente quis facilitar demais e a gente criou uma classe base para as mensagens. E um belo dia, graças a uma demanda que chegou, uma pessoa, sem saber disso, mudou um comportamento de um método desse framework. E isso foi distribuído para os servidores. Então, todo mundo que herdava aquele comportamento foi afetado. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida. De fazer o deploy para 10 servidores, com um negócio rodando e ter que ir salvando os servidores um a um, devolvendo eles para o cluster e fazendo acontecer. Então, entender realmente para que eu uso herança, para que eu uso polimorfismo, quando é legal usar classe abstrata e usar interface. Eu sei que de vez em quando tomam umas decisões de linguagem que tornam essa escolha meio complicada, mas tem motivo. Por exemplo, C# está ganhando agora, né, implementações padrão em interface, ou seja, eu posso chegar numa interface e colocar a implementação daquele método. Então, a classe que implementa a interface, mas que não tem aquele método, ela passa até aquele método já funcionando como uma implementação padrão. Isso tem toda a cara e todo o cheiro de classe abstrata, né? Mas isso serve para que eu estenda interfaces que já estão há muito tempo no meu projeto, sem quebrar compatibilidade. Afinal, a interface obriga que eu implemente todos os métodos. Então, como é que eu faço para estender aquela interface, né, de uma forma mais amigável? E como as linguagens, hoje em dia, elas são cada vez mais interoperáveis, e isso é muito utilizado no mundo Java, como o C# não tinha isso, para quem conhece Xamarin, né, que é a parte de mobile em C#, quando você ia converter uma API Java para ser usada em Xamarin, cara, o compilador tinha que fazer algumas magias para converter algumas construções. Então, é legal ter isso. Mas, novamente, a gente tem que aprender a usar. Vamos falar de Solid, então, já que a gente está falando de orientação a objeto, né? Esse acrônimo tão bonito de falar de alguns princípios, né? Single Responsibility, né? Responsabilidade única. Open Closed, aberto para extensão e fechado para mudanças. Inclusive, eu vou fazer até um jabá de umas amigas minhas que estão me ouvindo aqui agora. Tem um Pode Programar sobre isso, bem legal. Mas por que é interessante eu olhar o Solid? O Solid, na verdade, foi uma ideia genial de juntar diversas práticas para eu ter um código mais coeso, um código mais limpo, né? Quando a gente fala de a gente desenvolver, né, o I, né, múltiplas interfaces, é para a gente não cair no erro padrão de que eu quero usar repositórios, né, para abstrair acesso a dados. E sim, eu uso repositórios
para abstrair acesso a dados. Eu não uso repositório porque eu estou criando uma arquitetura baseada em DDD. Né? Então eu estou criando um repositório, aí eu vou lá, eu crio um repositório genérico, coloco lá um monte de coisinhas e... Será que essa é a melhor forma de fazer realmente isso? Será que eu preciso ter essa implementação genérica, ao invés de eu ter implementações específicas dos meus repositórios? Então são coisas para se falar. E aí, por último, falar de testes. Eu vou pegar a frase final do Elemar ali, né, a fala final do Elemar, e eu vou falar de verdade. Testes salvam vidas. Estou dizendo que a gente deveria obrigatoriamente fazer DDD, né, o tempo todo? Acho que não. Acho que DDD é algo que você tem que ir maturando, você tem que ir fazendo até você entender o valor. Não é no primeiro dia. É a mesma coisa que você comer uma comida de um país diferente. Comer comida japonesa a primeira vez não é legal para quem não está acostumado. Né? Você vai pegar peixe cru e colocar na boca? Que negócio maluco é esse? Aí a primeira vez que você vai, você nem pega os sushis de peixe cru. Você vai comer ali o de pepino, você vai comer um hot roll ali que é frito, que vai te dar uma impressão de que é um negócio melhor, diferente e tudo mais, até que o belo dia você cria coragem, pega o sushi, coloca na boca, não acha assim tão interessante, mas aí você conhece o shoyu e o wasabi, e né, depois você vai ver que seu ticket do mês vai inteiro no restaurante japonês, mas enfim. As práticas de teste, elas também não são legais na primeira vez que você vai fazer. Primeiro porque escrever código de teste não é fácil. Como é que eu tiro todas as dependências do meu código? Né? Eu tenho lá um construtor que recebe 500 dependências. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu isolo o meu código do mundo exterior? Ou seja, para eu testar, fazer um teste unitário, um teste de unidade aqui, como é que eu faço ele não precisar bater na API? Como é que eu gero massa de teste para fazer teste? Não é fácil. Mas, a partir do momento que a gente não testa, a gente está assumindo um risco muito grande de complicar a vida de uma pessoa, de complicar completamente a vida de um negócio. A gente está colocando em risco muita coisa. Então, começar aos poucos é muito importante. E, no fim das contas, olha como é importante a gente entender a origem das coisas, o porquê das coisas. As coisas elas se complementam. Eu só consigo escrever um bom código, um código limpo, se eu seguir boas práticas. Eu só consigo testar um código se ele foi escrito com boas práticas. Eu só vou ter um bom padrão de código se eu criei automações que vão permitir eu verificar nas minhas integrações que o meu código está seguindo boas práticas. Então, entender o sentido das coisas é muito bom. Então, eu acho que uma das coisas também que o Elemar falou é isso. Eu acho que as formas de aprender, elas podem ser diferentes. Tem gente que aprende com vídeo. Tem gente que aprende com vídeo, com áudio. Tem gente que aprende com palestra. Tem gente que aprende com livro. Eu acho que a gente deveria sempre complementar uma coisa com a outra. Tá, eu fui lá e vi um Pode Programar, né, novamente, sobre um tema. Legal. As meninas deixam lá um monte de referência pra gente. Será que não vale a pena a gente, terminando de ouvir aquilo, ir lá e se aprofundar um pouquinho mais, só para, né, entender da onde elas surgiram, o que elas usaram de referência para chegar naquele conteúdo? A tecnologia que eu uso
Saiu um framework novo. Cara, hoje em dia a gente vive no mundo do open source. Para quem quer saber como é que o .NET funciona, é só ir lá no GitHub e ler. E é muito engraçado que a partir do momento que a gente passou a ter acesso ao código-fonte do .NET, alguns bugs, né, alguns erros de codificação que eu tinha, eles passaram a ficar muito claros. Eu falava, caramba, é por isso então que dá erro. É por isso que quando eu faço uma chamada assíncrona num método, eu faço um async void, que é um negócio que a gente não deveria fazer, e estoura um erro lá para mim, estoura um erro de exceção não tratada numa thread maluca. E eu, caramba, é por isso, agora eu entendi. Agora fez sentido. Então, a gente conseguir se basear, né? A gente pegar o conhecimento prático que a gente tem, né? Poxa, eu consigo sentar hoje aqui e em 5 minutos fazer um Olá Mundo com Vue.js, né? Eu consigo sentar aqui e fazer isso com Angular, eu consigo sentar aqui e fazer com React. Inclusive seria legal para aprender eu fazer esse mesmo Hello World com cada um deles e comparar. Tá, qual que eu gostei mais de fazer? Mas ao mesmo tempo seria muito bom que a gente parasse um tempinho também para entender como é que eles foram feitos. O porquê daquilo. Recentemente eu estava fazendo um pet project e eu estou usando um framework chamado FunctionMonkey, que ele facilita, ele abstrai a criação de aplicativos, de aplicações serverless usando Azure Functions, né? E eu gostei muito de uma página em específica na documentação. É um capítulo chamado Filosofia, em que o autor desse framework, ele coloca todos os porquês de ele ter criado esse framework e o que levou a ele a tomar algumas decisões de implementação. Eu acho que ia facilitar muito para a gente se, ao adotar uma tecnologia, existisse essa página de filosofia, falando para a gente do porquê dessas coisas. Tá bom, Alexandre, você falou de coisas pra caramba aí, várias coisas legais. Tem alguma ajuda, né? Tem um caminho mais curto para eu chegar a isso daí? Tem sim. As IDEs hoje em dia, elas são muito mais, né? IDE nunca foi simplesmente um editor de código e uma engine de build. Mas hoje em dia a gente está chegando num nível de integrações e automações com a IDE que é muito bacana. Eu trabalho no meu dia a dia com o Visual Studio, então o Visual Studio ele ajuda a gente bastante com várias coisas, mas obviamente que o que eu vou mostrar aqui, focado em Visual Studio, também tem na sua ideia de preferência. 10 minutos, tá bom. Então, rapidinho. Refactoring. Cara, eu não preciso mais ir lá, renomear uma classe e saber se isso vai impactar no código. Eu já tenho um comando na IDE em que eu mando renomear o identificador, ele verifica todos os lugares que vão ser utilizados, que aquilo é utilizado, e já troca isso para mim. Eu não preciso mais rodar ferramentas de análise estática. Eu já tenho dentro da IDE os code analysis, os analyzers, que eu vou escrevendo o meu código e o editor ele já vai, né, para vocês, né, já que isso é visual, pintando o código de vermelho e falando, aqui está errado. E você vai em cima lá, dá um control ponto e ele fala, olha, você esqueceu de importar um namespace. Ou, hoje, mais avançado ainda, né, você esqueceu de adicionar um pacote nugget no seu projeto. E isso é muito útil. Ferramentas de code metrics e ferramentas de code coverage, ou seja, quantos por cento do meu código ele está sendo coberto por testes? Né? Quanto tá acontecendo aqui? Quanto já rolou? Quanto funcionou? Quanto não funcionou? Isso já está pronto na IDE.
Eu não preciso mais sair desse ambiente para fazer essa unidade de coisas. E muito disso já está acontecendo em tempo real. Você está escrevendo o código e isso está acontecendo. Então tenham a IDE, né? Virem realmente os verdadeiros ninjas da IDE que você utiliza. Né? Aprenda a tecla de atalho, aprenda a configurar, por exemplo, o Code Styling. Hoje em dia, quase toda a IDE tem compatibilidade com o Editor Config, que é um arquivo que você configura algumas regras, como é que vai ser a quebra de linha, e algumas linguagens até estenderam para C#, isso é muito forte. Cara, você consegue dizer se você quer, como é que você quer os identificadores privados, se tem underline na frente, se não tem, se é maiúsculo ou minúsculo, se eu quero usar var ou se eu quero usar o tipo definitivo. Tem muita coisa para facilitar. E vou deixar algumas dicas para vocês. A primeira delas é devagar e sempre. Né? Não é porque eu falei para vocês hoje que vocês têm que rodar uma ferramenta de code análise no código de vocês para achar as dívidas técnicas, né? os débitos técnicos, que você vai querer corrigir tudo. Não! Separa 10% de cada sprint e coloca lá uma gordurinha, né? Falando assim, ó, eu vou usar 10% da sprint para corrigir um débito técnico. Ou antes de começar o meu ticket, eu vou fazer um refactoring aqui para que a coisa ande de forma mais decente. Segunda coisa, não tenha medo de experimentar. A gente vive na era do Git, gente. Cria uma branch, experimenta, funcionou, cara, faz um pull request e mostra para o time. Galera, olha que legal o que eu fiz. Não funcionou, apaga e finge que não fez. Né? Então, tem isso, né? É aquele negócio, não deu certo a primeira vez, apague as provas de que você tentou. Mentira. Né? Então, cara, a gente pode experimentar bastante. Hoje a gente está com essa possibilidade, então isso é muito legal. Muito legal. Invistam em teste. Né? Teste vai salvar o dia de vocês. Ah, mas o meu time não tem essa prática. Tudo bem, cria um pet project seu e antes de escrever o seu código, cria um testezinho lá para você, garante que está funcionando, que aí o seu PR vai passar liso e você vai ter a sua consciência tranquila. É legal? Às vezes às vezes não é. Como eu disse, é um negócio que você vai ganhando experiência com o tempo. Mas os resultados eles são visíveis automaticamente. O último projeto que eu trabalhei tinha uma funcionalidade. A gente não tinha testes unitários no projeto, de unidade no projeto. E eu tinha que fazer o refactoring de uma mudança que eu ia fazer na API, de uns valores novos que iam mudar. E o código ele tinha que funcionar tanto com a API velha quanto com a API nova, porque o fornecedor da API não tinha certeza da data que ele ia implementar. Eu fui lá e falei, cara, isso aqui tem uma chance muito grande de dar errado. Então eu fui lá, eu criei as abstrações necessárias para que eu conseguisse testar isso daí, fiz o meu teste e ele estava funcionando de forma lisa. Estava 100% garantido que essa funcionalidade não ia dar problema. Legal. Um dia antes da API deles entrarem no ar, eles descobriram que eles especificaram um negócio errado. E a gente ia ter que mexer no código em cima da hora. Se eu não tivesse esse teste, eu não ia ter confiança de ir lá, alterar e ter certeza que ainda estava funcionando. Eu fui, alterei, fizemos o pull request e mesmo tendo uma mudança de requisito, aos 49 do segundo tempo, o negócio foi para produção no dia que tinha que ir para produção. Então, se paga. É um investimento que se paga. E nunca deixem de estudar. Nunca parem de buscar mais conhecimento, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente nem sabia que a gente não sabia.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Alô, tá me escutando agora? Agora sim, agora sim. Pronto. Boa. Primeiramente, parabéns pela palestra, meu nome é Fagner. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, você disse de entender mais sobre os motivos por aquilo ter sido feito e como foi feito e por que foi feito, né? Geralmente, qual que é a sua approach de aprendizado quando você tem um desafio, você precisa entender um pouco mais, qual que é a sua linha de raciocínio em aprender esse tipo de coisa? Assim, eu normalmente, eu gosto, às vezes eu entro no Vórtice Infinito, assim, se tem um site que eu bloqueio quando eu quero estar produtivo, é a Wikipedia, por exemplo, né? Porque você vai clicando num link, vai clicando no outro e vai se aprofundando. O approach que eu tenho é assim, vamos supor que chega um desafio técnico para mim. Eu tava com vontade, eu não tinha mexido com serverless ainda, e eu queria aprender um pouquinho mais de serverless. A primeira coisa que eu fiz foi, tem alguém que está fazendo alguma coisa, algum framework de abstração em cima de Azure Functions, que é o que eu queria fazer? Tem aqui esse cara que fez esse Function Monkey aqui. Tá bom. Eu fui lá, entrei no site, primeira coisa que eu fui ver, tem código aberto? Tem, tá aqui. Tem algum projeto de exemplo? Tem. Como é que está a documentação dele? Poxa, a documentação dele, ele sempre dá exemplos de como implementar usando o Function Monkey. Aí eu fui ver, né, nessa página de filosofia, como é que ele funcionava a fundo. Ele descrevia que você escreve um código usando uma DSL dele e em tempo de build é que ele gera realmente as classes que vão ser usadas. Eu falei, tá bom. Já que ele gera código, eu quero saber qual é o código que ele está gerando. Eu não quero mandar para o meu servidor um código que eu não sei que está sendo gerado. Então eu vou navegando entre cada uma das coisas. Por exemplo, quando eu comecei, eu vou te dar um outro exemplo. É um processo de depuração. Sim, exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo, que é um exemplo de quando eu fui estudar CQRS, né, o CQRS. Quando eu comecei a estudar o CQRS, eu via que em vários artigos eles falavam sobre um outro padrão de... CQRS é um padrão de arquitetura, né, de Command Query Responsibility Segregation. Eu mudo a arquitetura do meu projeto, eu divido o meu projeto em outras camadas. Já o CQS, que era citado, ele é um designer pattern de código. E o que o CQS faz? Ele é mais simplista. Ele fala que ele separa commands e queries. O que ele diz? Que um método de command... ele não retorna valor e ele altera o estado do objeto. E uma query, ela retorna valor e ela não pode alterar o estado do objeto. Aí eu vou dar um exemplo disso. Imagina que o seguinte, eu tomo uma decisão super inteligente de, numa classe conta corrente, quando eu verifico o saldo, eu vejo, por exemplo, se é o dia de aniversário daquela conta e eu troco o saldo dessa conta. Se eu chamar duas vezes esse método, e uma for num dia que não é aniversário e outra for no dia que é aniversário, eu vou ter dois resultados diferentes. A query ela não deveria me retornar dois resultados diferentes, se eu não fiz nenhuma chamada de mudança de estado. Né? Já o command eu sei, eu chamei o command atualiza saldo, eu sei que atualizou o saldo. E aí o CQRS me leva muito a isso, eu tenho comandos que alteram o estado do meu sistema e eu tenho as queries que me trazem o estado atual desse sistema. Então, conforme você vai estudando, você vai vendo que tem assuntos relacionados àquele assunto e você vai, como você colocou bem, eu acho que é isso, né? Você vai depurando na vida real, você vai dando... go to definition desse novo termo, entende o que ele é, para no final você ter a visão completa. O primeiro assunto que você entra, que é o de alto nível, ele é uma visão muito macro do seu problema ou da tecnologia que você está estudando. Você vai começando a dar F12 nela para você chegar realmente ali no... beleza, entendi da onde surgiu e qual foi o racional que levaram para sair desse CQS, que era um negócio de eu separar só métodos void e métodos que retornam resultado, para hoje uma arquitetura toda baseada em serviços, filas e afins. Beleza, muito obrigado. Nada.